Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. Meu nome é Antônio Miranda e hoje eu vou falar a respeito de uma pergunta que quem me mandou foi uma pessoa chamada Gilberto, que ele quer saber as minhas dicas a respeito de compra de imóveis aqui nos Estados Unidos. Bom, a primeira dica que eu dou para quem está querendo vir para cá, para os meus amigos, é decidir para que é seu imóvel. Para que você quer esse imóvel? Se é para investir ou se é para morar? Qual que é a diferença? Para investir, você tem que pensar muito no giro que o teu imóvel vai ter, tá? Eu tenho alguns amigos que têm muito dinheiro, alguns nem tanto, mas os que têm muito dinheiro, eles cometem, na minha visão, um erro comum. Eles compram imóveis que são muito difíceis de manter alugados. Então apartamentos de frente para a praia, de 5 quartos, de altíssimo padrão, que são imóveis maravilhosos, não é essa a questão, mas são imóveis que têm um valor de aluguel muito alto. Então você precisa acertar alguém que queira alugar um imóvel por 10 mil, 15 mil dólares, né? E esse valor é muito alto nos Estados Unidos. Então se você está pensando em comprar um imóvel para investir, a minha sugestão é que você compre um ou dois, ou quantos você puder, que tem alto giro, né? Geralmente são imóveis menores, apartamentos, casas de 1 ou 2 dormitórios, em regiões perto de universidades, perto de shopping centers, que nessas regiões você consegue alugar muito rápido, tá? Então essa é a minha primeira dica. Se você quer uma casa para morar, aí vai muito do teu gosto, vai do gosto da cidade. Muita gente gosta de morar em Orlando, né? Os brasileiros gostam de ficar perto ali dos parques. Geralmente é o primeiro lugar que os brasileiros conhecem, Orlando. E a cidade é realmente maravilhosa e as pessoas acabam se apaixonando e comprando uma casa lá de veraneio ou que alugam. Orlando é uma cidade bacana para alugar porque tem muito turista, então você consegue colocar no Airbnb ali e alugar fácil, tá? Mas é uma cidade que tem muita concorrência, então o seu imóvel também para alugar não pode ser muito alto. Então a primeira dica é essa: decida se você quer investir ou se você quer morar. A minha segunda dica é, antes de sair falando com imobiliárias, você passando um carrinho aqui, você pode sozinho procurar o que você quer, tá? Você não precisa necessariamente ir num evento desses que tem muito aí no Brasil, de imobiliárias que vão e fazem aqueles eventos para brasileiros e como investir na América. É muito mais simples, tá? Depois eu vou colocar aqui, ó, 2 sites que vocês mesmos podem procurar as casas ou os apartamentos ou os imóveis. Por que é importante você ver isso? Porque ali você já consegue, antes de falar com o corretor, saber o que você quer. Número de quartos, garagens, região, mais ou menos uma ideia de preço. E tem, depois que eu vou dar uma dica das escolas, tá? Mas a dica número 2 entra num desses sites aqui. Eu mesmo comprei minha casa assim, e você vai ter uma boa noção do que fazer. Minha terceira dica muito importante. Então eu dei a dica para você: se o imóvel é para alugar, lembre-se, está perto de um centro comercial, está perto de um shopping, está perto de um hospital, né? E aquele imóvel que seja fácil de você alugar. Agora, se você quer morar na casa, como é que o americano escolhe uma casa? Ele escolhe uma casa, um dos fatores principais, além da beleza, do preço, da quantidade de quartos, ele escolhe a casa de acordo com as escolas públicas que tem na cidade ou que tem no bairro. E por que é isso importante? Porque a escola pública aqui, ela é boa, aqui nos Estados Unidos ela é boa. Óbvio que tem as escolas particulares, e quem tem muito dinheiro, geralmente, até por uma questão de status, gosta de colocar os filhos na escola particular. Mas no geral, o americano, ele busca a escola pública, né? E você consegue, nesses sites que eu te falei,
delimitar a região de acordo com as escolas. Eu tenho também alguns amigos que acabaram investindo aqui e não prestaram atenção nisso. Depois eles vieram morar e aí se deram conta de que aquele imóvel, para os filhos irem para aquela escola daquele imóvel, a escola tinha uma nota muito baixa. Então a minha dica é, se você quer um dia morar nesse imóvel, se não é um imóvel só de veraneio, de férias ou um imóvel para investimento, o fator principal que você tem que ver, se você tem filhos, obviamente, é a nota da escola, tá? Então é um dos fatores principais. A próxima dica que eu dou para vocês é: não haja na emoção e não haja somente na recomendação do corretor, tá? Por quê? Porque é aquela coisa que eu já falei para vocês. O corretor, ele quer fazer a venda no menor tempo possível para ele, né? Ele tem que fazer o tempo dele render. Então, se ele conseguir ir num imóvel com você e no primeiro imóvel você já aceita o que ele te passa, aí é um dinheiro muito fácil, né? Então vai com calma, pesquise bem. A gente no Brasil tende a achar tudo nos Estados Unidos maravilhoso, mas assim, tem coisa que é maravilhosa aqui, tem coisa que parece maravilhosa, mas não é. Um dos exemplos é a escola, né? Outra coisa que você tem que se preocupar muito é o trânsito. Às vezes você vai ver uma casa de final de semana e você não se dá conta do trânsito, e durante a semana o trânsito é muito complicado. Então presta atenção nisso, tá? Não faça a compra da sua casa como se você estivesse no Brasil. Pesquise bem, esteja de acordo, algo que esteja de acordo com o que você gosta, né? Pense que um dia, eventualmente, você vai ter que morar lá. Então fica de olho nisso. A próxima dica que eu dou para vocês é o seguinte: aqui existe uma coisa chamada closing costs. O que é closing costs? São uma série de taxas e comissões e outras coisas que você tem que pagar, que geralmente as pessoas não te passam com antecedência, tá? Então você fica naquela emoção: olha, eu vou comprar uma casa nos Estados Unidos, que coisa maravilhosa, e aí a hora que chega a conta do closing costs, você toma um susto. Então, quando você estiver falando com o seu corretor, pergunta para ele, ou para o banco, pergunta para ele: ô meu amigo, eu vi um vídeo lá de um cara, ele falou para eu perguntar para você de closing costs. Me explica o que é closing costs e o quanto custam esses closing costs. Por quê? Porque isso vem de surpresinha. No final do processo, que a sua esposa, o seu marido, seus filhos já estão apaixonados pela casa, você já está apaixonado pela casa e não dá mais para voltar atrás, chega o banco e te dá uma conta totalmente inesperada de closing costs. Então pergunte antes, tá? Geralmente isso faz uma grande diferença. E aí inclui comissão de corretor. Então fica esperto com isso. E por fim, eu acho que a última dica que eu posso dar para vocês tem muitas casas aqui nos Estados Unidos que elas estão um pouco encalhadas, tá? Por alguma razão a casa está encalhada. Geralmente quem mora aqui, eles têm um nível de conhecimento do mercado que nós brasileiros não temos, né? Então eles sabem que se a escola é boa ou é ruim, eles sabem questão de encanamento, de imposto, de seguro, tá? Então assim, quando você estiver procurando, olha no site, pergunta para o corretor quanto tempo essa casa está listada, tá? Geralmente as casas boas, elas ficam nem um mês para serem vendidas. Casas que ficam muito tempo, alguns problemas elas têm. Então pesquisa, procura, tá? E veja o que é bom para você. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dica. Sim, tem mais uma dica para vocês. Os famosos imóveis na planta, tá? Que os corretores, né, as empresas de corretagem aí vão no Brasil e fazem eventos e fazem aquela recepção maravilhosa e te deixam super emocionados. Pessoal, imóvel na planta sempre tem um risco, né? Aqui nos Estados Unidos o risco de não entregarem um imóvel é próximo de zero, né? Mas qual que é o risco para você que está comprando um imóvel na planta? A questão cambial, né? Então eu tenho alguns amigos aqui que na época que o dólar estava 2 e pouco,
vieram aqui e falaram: meu Deus, que casa maravilhosa, vou comprar uma casa maravilhosa por não sei quanto. Claro, né? O dólar estava 2,30, 2 e pouco, e aí recentemente, aí nos últimos anos, o dólar chegou a 4, agora está em 3 e pouco aí. Agora imagina no seu cálculo, né? Você faz o cálculo com as suas economias ou teu poder de investimento aí com dólar a 2,20, e depois você começa, a hora que entregam, você começa a ter que pagar uma prestação com dólar hoje deve estar uns 3,20, né? Então fica de olho nisso. Se você puder fazer um hedge cambial, alguma coisa para travar essa taxa de câmbio, é melhor. Mas é óbvio que ter um imóvel nos Estados Unidos é uma maneira de você salvaguardar o teu investimento, né? Então eu sugiro, sim, para todo mundo que pode comprar um imóvel, eu sempre digo que é um bom investimento. Mas tome esses cuidados que eu passei. Não haja na emoção. Tem muito malandro por aí fazendo venda de imóveis, tá? Muitos deles nem certificados como realtors são. Então faça uma pesquisa boa, procure uma empresa que tenha um bom histórico e não caia na lábia aí de uma turma que tem por aí que é perigoso, tá? Então espero que eu possa ter ajudado vocês. É um dia muito lindo aqui na Flórida, e eu estava respondendo essa pergunta aí pro nosso amigo Gilberto, que queria saber mais sobre imóveis aqui nos Estados Unidos. Um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoempreendendo@gmail.com.